Olá, bem-vindo à nossa aula de hoje, na série Firmados no Evangelho, aqui da nossa igreja. É um prazer ter você participando. Não sei se bom dia, se boa tarde ou se boa noite, dependendo da hora em que você está assistindo essa aula, mas que bom que você está aí ligado com a gente. Estamos utilizando essa maneira, essa ferramenta aqui para chegar até você enquanto ainda estamos em isolamento social. Se Deus quiser, em breve isso vai terminar. E aí poderemos estar juntos presencialmente. É, Quero dizer também que vou estar acompanhando a aula, é uma aula gravada, mas durante a apresentação aí tem o chat que você pode participar, fazer comentários, fazer perguntas e a gente vai interagindo aí, não somente eu com você, mas também entre os demais participantes. Isso enriquece ainda mais a nossa aula. Nossa aula é a parte 2 do título da aula O Poder do Evangelho. O Poder do Evangelho. Eu queria começar fazendo uma pergunta para a gente abrir nossa aula. Pergunta bem pessoal, e não se apresse em responder, e durante a aula vamos conversar sobre isso, que é: você cultiva uma religião ou realmente tem um relacionamento sincero com Deus? Você, a sua maneira como você vê Deus, a sua maneira como você vive seu dia a dia, você se encontrar com os irmãos na igreja, você lidar com as orientações de Deus sobre as diversas áreas da sua vida. A sua postura é mais religiosa ou é uma postura mais de relacionamento, de convivência com Deus, de interação com Deus? Você vê Deus como uma pessoa com quem você se relaciona ou é uma vida religiosa? É interessante pensar que a vida com Cristo é um relacionamento. Não se resume a regras e ritos. Tem muita gente que, mesmo na convivência de uma igreja evangélica, a nossa própria igreja congregacional, às vezes acaba adotando essa postura mais religiosa, pensando em regras: faça isso, não faça aquilo, em ritos, como, por exemplo, ir à igreja, participar de uma ceia e tudo mais, como que vida com Deus se resumisse a isso: seguir algumas regras, e tem as regras mais difíceis. Eu finjo que Deus não vê e que nada vai acontecer, ou adota aquela postura mais legalista: tem que seguir algumas regras, senão Deus não abençoa, vai que Deus me castiga, Aquela postura como que uma balança, sabe? Você vai compensando os seus fracassos, algumas coisas boas. Eu fui ao culto, eu dei o dízimo, eu fiz isso e aquilo, tentando compensar. Não, Deus nos chama a seguir a Cristo, ter a vida em Cristo, um relacionamento com o Senhor Jesus, com Deus da Bíblia, é um relacionamento e não se resume à observância de regras e ritos. Vamos caminhar um pouquinho mais. Nós falamos na aula passada sobre esses dois perigos: o perigo do legalismo e o perigo da licenciosidade, que na teologia é chamado de antinomianismo. Antinomianismo, colocando aqui o tempo para seguir. E é um perigo que nos ronda, é um perigo que na nossa cultura brasileira, bem religiosa, normalmente o brasileiro tem esse perfil religioso, um pano de fundo católico, às vezes acaba adotando essa postura do legalismo, ou agora talvez o pessoal mais secularizado adota uma postura mais licenciosidade. Olha aqui, vamos definir que na verdade são irmãos gêmeos, embora diferentes, mas irmãos gêmeos. Legalismo, os legalistas continuam a viver debaixo da lei, acreditando que a aprovação de Deus
depende de alguma forma de sua conduta correta. Esse é o legalista, né? Tem aqueles que, até de alguns segmentos de seitas tidas como cristãs, então tem que seguir a lei adventista, por exemplo, achando que eu tenho que observar algumas regras, observar algumas regras para então ser aprovado por Deus, ser aceito por Deus e receber alguma coisa boa de Deus. Mas às vezes até aquela pessoa que entende que Jesus é que salva, eu não me salvo, às vezes pode adotar essa postura. Sabe, achando que assim eu tenho que fazer por merecer. Ai, se eu não for ao culto, Deus vai me castigar. Ai, eu dei o dízimo, então Deus tem que me abençoar. Uma barganha com Deus. Não consegue desfrutar desse amor de Deus incondicional, dessa graça que é esse favor que recebemos e nós não merecemos, que nos salva e nos mantém salvos. Não adota um relacionamento com Deus de relacionamento mesmo, e não de regras e ritos e barganhas. Interessante. Será que lá no seu íntimo talvez você tenha essa tendência? Essa aula é nos ajudando a pensar sobre isso. Ou a licenciosidade, que são pessoas licenciosas, desprezam a lei e acreditam que por estarem debaixo da graça, os mandamentos de Deus têm pouca importância. Então vai para um outro lado, não é? E que também é fazer a sua própria religião. Deus salva, Deus é bom, a graça está aí, e ela adota aquela postura de, então, não preciso me preocupar tanto, no final Deus perdoa, tem alguns mandamentos de Deus que são muito difíceis, então ele vai dar um jeito, e não adota uma postura alegre e responsável de obediência a Deus. Na verdade, essas duas posturas, essencialmente, tanto o legalismo quanto a licenciosidade, é a incapacidade de enxergar a generosidade de Deus e seus planos amorosos para a nossa vida. É muito interessante, o legalista muitas vezes acaba adotando uma postura meio amarga, uma postura de crítica com outros que não seguem a altura do que ele acha que tem que seguir, as regras, os ritos. Não entende essa generosidade de Deus, esse favor de Deus, esse amor de Deus, de que não é com base em seguir regras e ritos que Deus vai necessariamente me aceitar. Não, 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 não. É a graça dele, é o amor dele. Agora, tem outros que têm um pouco de medo dessa fala, achando que vai então descambar para a licenciosidade. Então quer dizer que Deus não se importa em obedecer? Não. Nós devemos obedecer a Deus, nós devemos seguir as suas orientações, os mandamentos no Novo Testamento. Isso é parte do nosso relacionamento com Ele. E também isso é parte da expressão de Deus por nós, a nos dar seus mandamentos que, na verdade, nos protegem. E a observância desses mandamentos demonstra o nosso amor por eles. O Senhor Jesus disse: vocês mostram que me amam se vocês obedecem aos meus mandamentos. Isso é muito importante. Mas não é o legalista, achando que tem que seguir as regras e ritos para então merecer o favor de Deus, para então estar de bem com Deus. E às vezes se torna uma pessoa amarga e crítica. Então nós precisamos entender bem o poder do Evangelho e desfrutar da liberdade que temos no Evangelho. E isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Então vamos pensar no poder do Evangelho. Olha só Romanos. Romanos tem muita lição importante para nós. Vamos ver apenas alguns versículos. Romanos, Paulo diz assim, olha, agora, e ele acabou de falar da luta que se tem entre fazer o que Deus quer e não fazer o que eu quero, o que desagrada a Deus. E ele fala assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para quem?
para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Muito joia, que texto tão maravilhoso, que esperança para nós. Estão em Cristo, estar em Cristo. Paulo usa muitas vezes essa expressão, em Cristo, estar em Cristo. Na verdade, essa expressão nós deveríamos adotar mais do que cristãos, mais do que vida cristã, porque na verdade a vida com Deus é a vida em Cristo, é aquilo, o Senhor Jesus é o Evangelho e nós cremos nele, nós cremos no Evangelho, estamos ligados em Cristo e nele temos vida, nele temos liberdade, nele temos perdão, justificação, fomos adotados na família de Deus, já somos glorificados em Cristo, essa vida em Cristo. Quando estamos ligados em Cristo, quando confiamos no Senhor Jesus, nascemos de novo, uma outra expressão mais joanina, mais de João. Quando estamos em Cristo, não tem mais nenhuma condenação. Antes de Cristo, estávamos debaixo de culpa, estávamos em corrupção por causa dos nossos pecados e estávamos em condenação. Merecíamos a morte. Éramos inimigos de Deus. Mas em Cristo nós fomos perdoados, nós fomos reconciliados e nós fomos absolvidos da condenação. Não há mais condenação. Que alegria para nós! Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, lei aqui não é a lei mosaica, é a palavra lei, nomos, no grego, tem vários usos. E aqui é o princípio do Espírito, o Espírito Santo dá vida, nós ganhamos vida, nós fomos agora em Cristo Jesus, nós somos habitados com o Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo, habilitados pelo poder do Espírito Santo para ter essa vida e que nos libertou da lei do pecado. Antes de Cristo, éramos escravos do pecado, acorrentados ao pecado. Tinha uma pessoa religiosa ou debaixo de princípios, de valores cristãos, poderia até deixar de cometer um ou outro pecado, mas na verdade é escravo do pecado. Mas em Cristo Jesus, agora que somos salvos, fomos libertos da escravidão do pecado, não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Cristo, somos escravos da justiça. Porque ser escravo do pecado leva à morte, mas ser escravo de Cristo leva à vida. Então, esse versículo é tão maravilhoso de nós entendermos, né? E de nós desfrutarmos disso. Isso vai levar a algumas consequências para nós. Seguindo o próprio capítulo, o poder do Evangelho vai nos mostrar como esse Evangelho, o Senhor Jesus, nos salva, porque seguir a lei não nos salva. Pelo contrário, a lei nos mostra que pecamos e merecemos a condenação. Olha o texto bíblico, diz assim: a lei mosaica, não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Nós não tínhamos condição de seguir a lei, porque se não seguíssemos toda a lei, não poderíamos ser salvos, e ninguém pode seguir toda a lei, então a lei não pode nos salvar. Por isso, a única maneira de nós sermos salvos foi Deus fazer. Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho. O Senhor Jesus é aquele que cumpre a lei, que morreu no nosso lugar por causa dos nossos pecados, ressuscitou. Então precisou o Senhor Deus enviar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, o seu Filho, veio à semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, sem pecado, mas assumiu a humanidade e foi apresentado como um sacrifício por nosso pecado. Ele morreu no nosso lugar e por causa do nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Que coisa linda, né? Por causa do Senhor Jesus, estou pegando aqui uma caneta, né? Por causa do sacrifício que Jesus fez por nosso pecado,
Agora que cremos em Jesus, ele nos declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Isso aqui é muito importante, né? Em Jesus, porque cremos em Jesus, nós não estamos mais debaixo do domínio, da escravidão do pecado. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, ou seja, nós não precisamos mais seguir o pecado, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, que coisa linda esse texto. O próprio Deus trouxe a solução para nós, o que seguir a lei não poderia trazer para ninguém. O próprio Senhor Jesus veio, a lei apontava para ele e ele cumpriu a lei, e nele a lei foi. Jesus cumpriu a lei e agora não exige mais de nós que cumpramos a lei mosaica. Agora nós temos uma nova aliança com o Senhor Jesus, os mandamentos do Senhor Jesus, conforme o Novo Testamento, as cartas que nós temos no Novo Testamento, e nós não somos mais dominados por esse pecado. Isso é uma grande alegria, uma grande libertação que nós temos no Evangelho do Senhor Jesus, porque o Evangelho é o Senhor Jesus. As boas notícias é o Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Estou conseguindo explicar a consequência, o benefício do Evangelho na nossa vida? Olha só o próximo texto de Gálatas, que Gálatas Paulo escreve de novo, né, para uma situação de perigo, de ameaça, de cair no legalismo, de achar que não basta apenas crer no Senhor Jesus, que é preciso seguir algumas leis, no caso lá, as leis era a circuncisão, por exemplo, a dieta alimentar, a prática de algumas festividades dos judeus. E os judaizantes, né, que abraçavam essas ideias, achavam que os gentios, os não-judeus, não bastava apenas crer no Senhor Jesus, aceitar o Evangelho, mas tinha que também seguir essas regras. E Paulo fala assim: de jeito nenhum. Olha só o texto bíblico. Foi para a liberdade que ele nos chamou. Foi para a liberdade. Que coisa linda. Que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. E não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós agora estamos debaixo do jugo do Senhor Jesus, que é leve, que é suave. Lembra do texto de Mateus 11, 28 a 30? Quando Jesus diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E o contexto ali em que Jesus diz essas palavras, por exemplo, poderia se aplicar àquele jugo pesado que os fariseus impunham sobre o povo, com regras e mais regras de tradicionalismo, com legalismo, que o povo não conseguia suportar, não conseguia carregar, e nem mesmo os próprios fariseus não conseguiam, eles mesmos, cumprir tudo isso. O Jesus os criticou duramente, dizendo que era um sepulcro pintado bonito por fora, mas por dentro podre, né? Que eles impunham algo que nem eles mesmos levavam, conseguiam cumprir, eram hipócritas. Jesus faz o convite: venham a mim, vocês que estão sobrecarregados, né? Cansados, eu aliviarei vocês. Tomem o meu jugo e aprendam de mim. Eu sou humilde, manso de coração, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, não é mais submeter a um jugo de escravidão do legalismo, de regras e regras e regras, achando que seguir tais regras, que não são o Evangelho, que não são as Escrituras, vão nos tornar aprovados por Deus, aceitos por Deus, vão produzir em nós algum tipo de santidade, de vida piedosa. Não vão produzir, porque na verdade é submeter aos mandamentos do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo vai nos capacitar a obediência e obedecer com alegria, com disposição do coração de agradar a Deus. Então, Paulo
ao escrever aos Gálatas, está criticando eles quando eles são insensatos e querendo voltar ao legalismo, mas eles deviam entender que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e não submeter mais a um jugo de escravidão que não leva, que não produz vida. Muito joia. Então, isso é muito importante nós entendemos. Então, aqui, Paulo está combatendo o legalismo, mas no mesmo capítulo 5, no versículo 13, Paulo está combatendo a licenciosidade, porque ele fala assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Que coisa boa. Mas cuidado, não usem a liberdade que vocês têm para dar ocasião à vontade da carne. Que coisa linda. Deus nos liberta pelo evangelho do legalismo, mas não vá agora caminhar para a licenciosidade, ou seja, a graça de Deus é abundante, então vamos pecar, não precisamos seguir as orientações de Deus, é liberdade. Não, 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 não. Quem diz assim não está entendendo o evangelho. O evangelho nos liberta do legalismo, nos liberta do pecado e nos liberta dessa vida de licenciosidade, de uma graça barata. Não. Nós agora estamos habilitados a nos submeter a Deus e obedecê-lo. E não é uma obediência de obrigatoriedade forçada, mas na verdade é uma disposição de coração. Somos tão gratos a Deus que nos libertou, que nos salvou, que nos deu vida eterna, que nos presenteou com tantas riquezas espirituais, que nós agora devemos cultivar em nosso coração uma aversão ao pecado e uma atração a Deus, uma adoração a Deus que me leva a querer agradá-lo, obedecê-lo, segui-lo. Então, essa liberdade que temos em Cristo, que não vai nos dar agora uma autorização a dar ocasião à vontade da carne, né? De seguir os nossos apetites pecaminosos do coração. Os irmãos estão entendendo? Estou conseguindo explicar para os irmãos? Talvez os irmãos possam aí colocar no chat quais seriam talvez alguns tipos de legalismo que alguns caem, ou alguns tipos de licenciosidade mais comuns dos nossos dias, para a gente ir pensando. Mas olha só o poder do evangelho, a liberdade. Vamos entender isso aqui. Olha que coisa boa o poder do evangelho na nossa vida. Então, primeiro tem o aspecto da punição. Antes de crermos no Senhor Jesus, estávamos debaixo da condenação, da punição. Mas nós já vimos, Romanos 8:1, em Cristo Jesus não há mais condenação, ou seja, fomos libertos da condenação. Desculpa que exagerei na minha caneta aqui, vou apagar. Então nós fomos libertos da punição, que coisa boa. Mas também fomos libertos do poder do Evangelho, né? Nós não estamos mais debaixo do domínio da escravidão, do pecado. O Evangelho, o Senhor Jesus nos libertou, nos resgatou, né? Isso é tão maravilhoso. Antes, escravos do pecado, agora livres da escravidão ao pecado. Mas tem a questão da presença do pecado. Nós estamos livres, libertos totalmente e definitivamente da presença do pecado, ou seja, dessa inclinação ainda ao pecado? Não, ainda não. Ainda temos que lidar com essa presença do pecado na nossa vida. Nós somos regenerados, nós temos uma nova vida com Deus, há um novo homem agora em nós, mas ainda temos a inclinação, ainda estamos neste corpo, ainda temos essa natureza humana, e natureza humana inclinada ao pecado. Um dia seremos totalmente livres disso, na eternidade. Mas enquanto estamos aqui, ainda temos que lidar com isso. Por isso, a aula de hoje tem a ver com arrependimento, porque
nós precisamos nos arrepender e confiar no Senhor Jesus para sermos salvos, né? Na verdade, arrependimento e fé, arrependimento e confiança são juntos, né? Não são separados. A gente percebe, reconhece os nossos pecados e que somos merecedores da condenação de Deus, somos culpados perante Deus, mas reconhecemos na boa notícia que Jesus cumpriu toda a penalidade do pecado e quando confiamos nele, temos fé no Senhor Jesus e o que ele fez, nós somos libertos do pecado, mas também nós somos tomados de uma disposição, e isso é fé, de abandonar o pecado e seguir o Senhor Jesus. Mas ainda temos que lidar com a presença do pecado, portanto, somos desafiados a crescermos em maturidade, crescemos em santidade, portanto, o arrependimento será parte da nossa vida e é a nossa aula de hoje. Vamos falar bastante sobre arrependimento. O arrependimento que fez parte da decisão de crermos em Jesus, da nossa conversão, e o arrependimento que nos acompanha durante toda a nossa vida, porque embora sejamos libertos totalmente da punição do pecado, somos salvos, somos perdoados, embora sejamos libertos totalmente do poder do pecado, no sentido da escravidão, somos libertos, mas ainda temos que lutar com a presença do pecado da nossa vida e vamos lutar com isso a nossa vida toda. Será tão bom na eternidade quando nós não vamos mais pecar, quando nós estaremos livres da tentação, orgulho, a arrogância, a inveja, a mentira, a imoralidade, a preguiça, a maledicência, tantos pecados, nós vamos estar livres. Mas ainda teremos que lutar com isso. Então eu queria agora partir para o nosso próximo ponto da aula, em que vamos conversar sobre essa ideia de caminharmos com Deus em santidade e a necessidade do arrependimento. Vamos entender, primeiro, baseado agora na literatura de João, na primeira carta de João, essa ideia de que Deus é luz e se nós nascemos de Deus, nós vamos também viver na luz. Luz é a ideia de conhecimento, é a ideia de pureza. Deus tem conhecimento, tudo está claro para ele, nada está escondido. E Deus é luz no sentido que ele é santo, que ele é puro. E nós, como seus filhos, nascidos de Deus, porque cremos no Senhor Jesus, também vamos ter conhecimento que ele nos dá por sua palavra, pela iluminação, ação do Espírito Santo na nossa vida, mas também de vida limpa, de santidade. Então, isso é muito importante para a nossa vida. E olha só o que João vai colocar. João vai colocar que esta é a mensagem que ouvimos dele, do Senhor Jesus. João está dizendo, olha, aprendemos com ele. E que agora lhes transmitimos nesta carta. Deus é luz, totalmente puro, por exemplo, e nele não há escuridão alguma. Deus é santo. E ele acrescenta, olha, portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, com o Senhor Jesus, com Deus, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1, 5 e 6. Olha só, João vai adotar essa expressão se afirmamos aqui no primeiro capítulo, né? Mais de uma vez. Ele vai dizer, se alguém afirma assim, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho relacionamento com ele, mas vive na escuridão, ou seja, vive em pecado, vive em desobediência, vive de maneira irresponsável quanto aos mandamentos de Deus, mesmo que essa pessoa fale, mas as suas ações denunciam isso. Na verdade, está mentindo e não praticamos a verdade. Então, olha só, se alguém fala assim, eu sou de Deus, eu creio em Jesus, mas a sua vida não condiz com essa confissão, se a sua vida não condiz com o caráter de Deus, é mentira.
Não adianta apenas dizer, falar. A vida precisa demonstrar o que a pessoa diz crer. Nossos dias aqui no Brasil, em que tantas pessoas se dizem evangélicas, mas elas estão vivendo o Evangelho, a sua vida autentica aquilo que ela diz acreditar. Então, João está combatendo essa separação entre falar uma coisa, mas fazer outra. Não, se você fala que é de Deus, então viva como Deus quer. Demonstre isso na sua vida. E João tem uma particularidade muito interessante, que ele usa a expressão nascido de Deus. E ele fala assim: se alguém é nascido de Deus, esse alguém tem algumas características na sua vida que comprovam, que autenticam, que demonstram que essa pessoa realmente é de Deus. Olha só, vamos falar em relação ao pecado. Olha esse próximo texto de João, como é tão importante. Aquele que é nascido de Deus não continua a pecar. Olha esse texto que importante. Vamos entendê-lo. Quem permanece nele, quem está em Cristo, é a maneira de João colocar, não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Olha que interessante. Quem permanece nele, quem de fato nasceu de Deus, está ligado com ele, não continua a pecar. Espera aí, quer dizer que quem é nascido de Deus, o crente verdadeiro, quem creu no Evangelho de verdade, não peca mais? Será que será que este é o ensino do texto? Não, não é essa a ideia. Nós sabemos que depois que cremos, ainda pecamos. Mas a diferença é que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática contínua do pecado. Dependendo da sua versão, traz assim: não vive pecando, ou não está no pecado, está no modo presente. O que João quer dizer é o seguinte: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado como antes vivia. Antes era escravo do pecado, era dominado pelo pecado e pecava, era pecador. Mas agora, nascido de Deus, não vive na prática contínua, irresponsável, obstinada, deliberada do pecado. Por quê? Porque quem continua a pecar, na verdade, não conhece e não entende quem ele é, quem Deus é, quem é o Senhor Jesus. É muito interessante isso, né? Para a gente pensar no texto. Ele continua dizendo na sua carta com a mesma ideia, dizendo assim: olha, quando continua a pecar, essa pessoa que diz que conhece a Deus, mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, é essa a sua verdadeira filiação. Pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus, Jesus, veio para destruir as obras do diabo. Graças a Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós não estamos mais sujeitos ao domínio do diabo. Nós agora fazemos parte do reino de Deus, do reino do Filho amado. Fomos libertos, fomos tirados do império das trevas. E aí, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus, em outras versões, a semente que nele está, a vida de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a vida de Deus que está nessa pessoa, agora o leva a não viver na prática do pecado. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Então, olha que interessante esse texto bíblico para nós. Tão importante entendermos. É nascido de Deus? É. Então, uma consequência prática daquele que é nascido de Deus é não viver na prática contínua, deliberada, obstinada do pecado. Porque se vive nessa prática do pecado, opa, não é nascido de Deus. Não conhece a Deus de verdade. Significa que não peca? Não. Peca, mas não vive continuamente no pecado. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Olha esse texto, mais um texto de João,
sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. O texto é muito claro: os nascidos de Deus, os que receberam o Evangelho, os que creram em Jesus, os que nasceram do alto. É uma maneira de João de dizer isso. Então, quem é nascido de Deus, que se converteu de verdade, que tem essa nova filiação, portanto, todos quantos o receberam a Jesus, recebeu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram em Jesus, os que creram em seu nome. Então, os nascidos de Deus não vivem no pecado, deliberadamente no pecado, pois o Filho de Deus os protege, o Jesus protege, e o maligno não os toca. Estamos debaixo dessa proteção. Enquanto o mundo está debaixo do domínio de Satanás, jaz o maligno, nós, em Cristo, nós, nascidos de Deus, não vivemos mais dominados pelo pecado e não vivemos mais sujeitos às ações de Satanás sem que Deus assim permita. Que coisa linda. Isso é uma esperança para nós. Mas, de novo, quer dizer então que o nascido de Deus não vai pecar mais? Não. Temos que ainda lidar com o pecado. Né? Olha só, interessante no primeiro capítulo dessa carta, o que o apóstolo João coloca. Ele vai dizer assim: olha, se afirmarmos, lembra-se, já usou essa expressão, né? Dizendo se afirmarmos que temos um relacionamento com Deus, mas vivemos na escuridão, na verdade, não tem relacionamento com Deus coisa nenhuma, né? No versículo 6, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E ele fala assim: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Nós não podemos dizer não temos pecado, porque se dissermos isso, estamos nos enganando. A verdade não está em nós. Então, nós ainda temos pecados, ou seja, nós ainda temos essa natureza inclinada ao pecado e ainda pecamos. Eu gosto de dizer que antes de Cristo nós éramos pecadores, mas depois de Cristo nós somos santos, separados por Deus e para Deus, mas ainda pecamos. Percebeu aqui um pouco a diferença? Eu gosto de ressaltar a nossa natureza de santidade, ao invés da nossa natureza de pecaminosidade. Nós somos santos. Muitas vezes, Paulo fala isso aos crentes: vocês que são santos, chamados à santidade, à santificação. Às vezes a gente não gosta muito ou não usa muito sermos santos, porque pensamos na Igreja Católica, os santos, né, que estão no pedestal lá em cima e chegaram a um ponto que nenhum dos mortais vai chegar. E esquecemos que, sim, essa é a nossa posição em Cristo. Somos santos. Santos no sentido que fomos separados por Deus para viver para Deus, que reflete essa santidade. Pedro fala, né, citando um texto do Antigo Testamento: sejam santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. Então, somos santos, mas ainda pecamos. Ninguém pode dizer não temos pecado. Então, nós também não podemos dizer não pecamos. O texto diz, de João, se afirmarmos, talvez João está pensando numa frase, naqueles que estavam ali ameaçando a igreja, para quem João escreve, provavelmente, principalmente ali a igreja em Éfeso. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Olha só. Portanto, nós não podemos afirmar não temos pecado, não pecamos, porque se assim o fizermos, estamos nos enganando, não vivemos a verdade, a palavra não está em nós e chamamos Deus de mentiroso. Então nós ainda pecamos. Isso é muito importante porque existiu na história da igreja um movimento chamado perfeccionismo. E aí alguns grupos, é meio raro, mas alguns grupos até hoje acreditam na impecabilidade do crente. Ou seja, o crente verdadeiro não peca mais.
que é possível chegar a um estágio de que nós não pecamos mais, mesmo estando aqui e agora neste mundo. Isso não é bíblico, porque claramente nós temos tantas advertências no Novo Testamento quanto a não pecarmos. Por quê? Porque nós ainda pecamos e embora nós não devemos pecar. Há uma história que conta-se que o Spurgeon, um pregador inglês do século XIX, se encontrou com um pastor que acreditava e ensinava este ensino, né, que o crente não peca mais. E foi muito engraçado que depois de se encontrar com esse pastor, no dia seguinte foram tomar café da manhã e ele, Spurgeon, deliberadamente derrubou água na cabeça desse pastor e para ver como é que ele reagir. E o pastor se levantou, reagiu de maneira irritada e tudo mais. E aí ele falou assim, Spurgeon, como é que você faz isso comigo? Aí Spurgeon falou assim, não, eu só queria ver se você realmente vivia o ensino que você ensina, que o crente não peca mais. Ou seja, não tem jeito. A gente peca. Por isso que entre o versículo 8 e o versículo 10, temos o versículo 9 de 1 João, capítulo 1, que diz que se confessarmos os nossos pecados, porque a gente peca, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que coisa linda! Como nós pecamos, nós devemos confessar. E confessar é concordar com Deus que pequei. E se confessamos os nossos pecados, está no plural, pecamos, não é uma vez por todas, no atacado, não, é no varejo. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e é justo. Por quê? Porque o Senhor Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós e garante para nós o perdão e garante que Ele cumpriu tudo o que é necessário para a nossa salvação. Portanto, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Que coisa linda! Nós temos essa esperança. Agora, alguém poderia cair de novo no erro da licenciosidade. Então, já que é confessar e ser perdoado, então, olha Deus, eu vou fazer isso, eu vou sonegar esse imposto, eu vou dar essa mentirinha aqui, eu vou tolerar essa inveja aqui, esse orgulho, mas eu vou confessar para o senhor vai perdoar. Não, não é essa a ideia. No próprio contexto, no capítulo 2, olha o que João nos ensina. João ensina assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Eu estou dizendo que aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas vive em escuridão, está mentindo. Aquele que diz que não tem pecado, na verdade, está se enganando. Aquele que diz que não peca, também não conhece a verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele nos perdoa. Mas cuidado, não é porque estou dizendo que nós temos a esperança do perdão quando confessamos, que agora eu vou pecar. Não, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se pecarmos, olha só, temos alguém, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. Quem é? O Senhor Jesus, aquele que é justo. Ele é o sacrifício, em outras linguagens, outras versões da Bíblia, ele é a propiciação para o perdão dos nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas os pecados de todo mundo. Não é que todo mundo vai ser salvo. Só será salvo aqueles que creem no Senhor Jesus e se apropriam e usufruem do que o Senhor Jesus é e fez por nós na cruz. Mas aqui está que ele é o sacrifício, propiciação, ele assumiu toda a ira de Deus, de maneira que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós não estamos mais debaixo dessa ira de Deus, porque o Senhor Jesus já assumiu toda a ira. É como se Deus olhasse para nós através do Senhor Jesus. Quem Ele é?
e o que ele fez. Aí, então nós somos aceitos e temos esse relacionamento com Deus desimpedido. Então, olha que coisa linda. É para que vocês não pequem, mas se vocês pecam, confessem. Vocês têm perdão. Temos o Jesus, é o nosso advogado que nos socorre perante o Pai. Os irmãos então entenderam? Você entendeu essa explicação do texto bíblico? Então nascemos de Deus e agora nós não vamos viver mais escravos do pecado. Embora não signifique que ainda não pecamos. Ainda pecamos. Mas quando pecamos, devemos confessar. E Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Mas olha, não encare isso como uma desculpa, um talismã para a gente pecar. Não, 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 não. Nós temos a orientação de não pecar. E quem, na verdade, vive no pecado, talvez não é nascido de Deus. Mas se pecarmos, temos um advogado que nos defende perante o Pai, diante do Pai. Então, a partir de agora, eu queria conversar com vocês sobre arrependimento. Porque se nós não vamos cair no legalismo, achando que seguir rituais, regras, nós vamos fazer por merecer. Não, Jesus é que nos salva, ele cumpriu toda a lei, ele é o justo que morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Mas nós também não vamos cair na licenciosidade, na graça barata, já que a graça nos cobre, já que em Cristo temos perdão, então não precisamos seguir preocupados em obedecer a Deus, não. Ele nos chamou à obediência, na verdade é uma indicação de que somos nascidos de Deus se nós não vivemos deliberadamente no pecado. Portanto, o arrependimento e a confiança fazem parte da nossa vida. Fez parte da nossa vida quando nós cremos no Jesus, a nossa conversão, e nos acompanha a vida inteira. Na verdade, a vida inteira devemos continuar confiando no Senhor Jesus e arrependendo-se dos nossos pecados, arrependendo-se do nosso estado, da nossa natureza pecaminosa. Nós devemos dia a dia desejar andar com Deus, obedecê-lo, segui-lo, e quando fracassamos e fracassamos, e quando pecamos e pecamos, nos arrepender desses nossos pecados e continuar confiantes, confiando em quem é o Senhor Jesus, o que ele fez por nós, o que ele faz por nós. Ele nos perdoa e nos mantém salvos e nos mantém reconciliados com Deus e continuamos a caminhar com o Senhor. Então, nessa última parte da nossa aula, vamos conversar sobre o falso arrependimento, que é focado em si mesmo, que é, na verdade, dar uma desculpa esfarrapada para tentar ajeitar as coisas e não há um verdadeiro arrependimento no nosso coração, mas vamos falar sobre o verdadeiro arrependimento, que é focado em Deus e é focado em aquelas pessoas a quem ofendemos e também devemos nos reconciliar com elas. Nosso pecado afeta Deus, mas muitas vezes nosso pecado também afeta as pessoas à nossa volta. Tá certo? Então vamos primeiramente conversarmos sobre conceitos equivocados ao arrependimento. Desculpa mexer aqui na tela. E depois vamos conversar sobre o verdadeiro arrependimento. Isso é muito importante nós entendemos e para uma compreensão clara do que significa realmente esse verdadeiro arrependimento. Então, primeiro, conceitos equivocados quanto ao arrependimento. Então, o primeiro conceito é somente quando fazemos algo muito ruim. Então, o arrependimento só terá lugar se nós fizermos uma coisa absurda, né? Uma grande mentira, um assassinato, um adultério. Não, 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 não. O arrependimento não cabe apenas a pecados considerados muito graves. Na verdade, arrependimento ele deve estar presente em todo tipo de pecado. Não há pecadinho e pecadão no sentido de que há pecados que ofendem a Deus e há pecados que não ofendem. Todos os pecados ofendem a Deus.
a seriedade do pecado e a consequência entre o pecado e o outro, mas todo pecado é pecado e ofende a Deus. Então, não é errada essa ideia de somente vai haver arrependimento quando fazemos algo muito ruim. Ou arrependimento equivocado é a ideia de apenas sentir uma tristeza profunda e aí ficar nos martirizando ou tentar fazer alguma coisa para compensar o nosso erro. Ai, olha o que eu fiz, e lamentar, e esse remorso, essa tristeza, ou até mesmo tristeza aparente ou profunda, e tentar compensar. Não, não é essa a ideia de arrependimento. Arrependimento para apenas se sentir melhor, né? Então, eu demonstro uma tristeza, um remorso, para dizer assim, puxa vida, né? Eu fiz algo errado, mas eu não estou aqui dando sorrisos e alegres, não, eu estou cabisbaixo, eu estou com uma cara mais de tristeza, para me sentir melhor, ou demonstrar arrependimento só para apaziguar as coisas e me sentir melhor, não. Na verdade, observe que eu estou pensando só em mim mesmo, né? Eu me sentir melhor. E não é essa a ideia. Ou mesmo eu fazer para o outro, só para o outro se sentir melhor, e na verdade eu não estou arrependido. Conceitos equivocados quanto ao arrependimento. Ou as coisas voltarão ao normal. Então, é aquela ideia que se eu fizer a minha parte, então as coisas voltarão ao normal. Então, eu uso arrependimento como essa arma aí, essa carta na manga para barganhar, para tentar apaziguar a situação e achando que vai voltar necessariamente ao normal. Ou aquela ideia assim, eu fiz a minha parte. Então, é, não vou procurar acertar as coisas, não vou procurar reconciliação, não vou procurar restituição quando eu preciso restituir. Eu já fiz a minha parte. Então, eu, eu, eu concordo que errei, mas eu não resolvo as coisas. Então, são conceitos equivocados quanto ao arrependimento, né? Ou o outro que não está aqui, mas é aquela ideia de que sempre tem que ter aquele choro, aquele lamento. E às vezes tem gente que é um artista, faz um teatro e parece que é um arrependimento, mas não há demonstração prática, clara, no decorrer do tempo, de que de fato houve um verdadeiro arrependimento, né? Então, como identificar entre o falso e o verdadeiro arrependimento? O falso é a ideia de remorso. Eu não acredito que fiz isso, né? A pessoa revela um problema no nosso coração porque tem um conceito elevado tão alto de si mesmo que o remorso é aquela ideia assim, puxa, eu fiz isso, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? E não tem uma compreensão clara da sua queda, do seu coração ainda com tendências ao pecado, do seu fracasso, não tem uma visão realista a seu próprio respeito. Então, apenas o remorso, apenas um lamento, puxa, como é que eu fiz isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Como se fosse uma surpresa, né? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Então, isso é um conceito errado de arrependimento. Ou uma autodeterminação, né? Eu prometo agir, eu prometo que vou agir diferente da próxima vez, né? É aquela pessoa que acredita que ela vai ter força, que ela vai ter condição, que ela vai ter poder de mudar a si mesmo. E não acredita na sua própria limitação, na sua própria incapacidade de simplesmente reconhecer o seu erro, ter uma disposição de abandonar o pecado, de seguir o que é certo na dependência de Deus e colher as consequências do seu erro, mesmo que sejam difíceis. Então aqui estão duas posturas erradas com relação ao arrependimento. Apenas um remorso, um lamento, que é até uma surpresa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Ou uma autodeterminação,
eu vou fazer diferente da próxima vez, eu vou mudar, eu vou. E às vezes fica fazendo promessas e não vai acontecer de fato uma mudança legítima, permanente na pessoa. Então, será que você tem, tem tido uma compreensão equivocada quanto ao arrependimento? Você já viu alguém fazendo isso? Eu certamente já tropecei nessas áreas. Eu, na verdade, muitas vezes demonstrei um falso arrependimento, né? E muitas vezes são acompanhadas de algumas desculpas para fugir de um verdadeiro arrependimento. Olha só algumas desculpas. Olha, eu só estava falando a verdade. Desculpa se te machuquei. Desculpe se te magoei. Não entendendo que a verdade deve ser acompanhada do amor. Não só falar o que é certo, mas falar de um jeito certo. Eu sou sincero, só estava dizendo o que eu sinto, mas essa sua sinceridade não é suficiente porque está machucando alguém, né? Então você foge de verdadeira confrontação, autoconfrontação, um verdadeiro arrependimento para resolver a sua relação com Deus e com as pessoas a quem você ofendeu. Eu estava só brincando, mas essa brincadeira está machucando alguém. Eu interpretei errado o que você disse ou você fez, né? Não estava reconhecendo outros fatores que levaram a interpretar errado. Você me interpretou mal, eu não quis dizer isso. Eu sou assim mesmo, eu tenho esse jeitão e nasci assim. Eu errei, mas quem não erra? Uma desculpa, né? Uma autojustificação para o seu erro. Não era a minha intenção. Pode não ter sido a sua intenção, mas fez o que é errado. Eu estou tendo um péssimo dia hoje. Eu estou na TPM. Aconteceu um acidente comigo hoje pela manhã. Eu briguei antes de sair de casa. O meu chefe pegou no meu pé o dia inteiro hoje. E agora cheguei em casa. Então são desculpas, são lamentos que muitas vezes a gente faz para não encarar realmente a realidade e a necessidade do verdadeiro arrependimento. Mas tudo isso, lá no fundo, é na verdade uma falta de compreensão do Evangelho, do Senhor Jesus e do que é e da implicação do Evangelho na nossa vida. O Evangelho nos liberta. Porque, na verdade, qual é o nosso problema, meus irmãos? Nós somos muito preocupados com a nossa imagem, nós somos muito preocupados com a nossa reputação, nós somos muito preocupados com a nossa justiça própria. Então, a gente muitas vezes foge de um verdadeiro arrependimento, usamos essas desculpas, usamos o remorso pelo remorso, a autodeterminação, para não encarar realmente o pecado de frente, para não aceitar o nosso erro, a nossa tendência ao pecado, para não aceitar as consequências do nosso pecado, para não encarar de frente esse coração enganoso que ainda temos. Porque quando fazemos isso, não estamos desfrutando da liberdade, da libertação que o Evangelho realmente nos traz. Há uma frase que eu li essa semana, muito interessante, do Tim Keller, no livro O Evangelho na Vida. Olha o que ele disse. O Evangelho, se for realmente recebido, se for realmente crido, remove a necessidade que você tem, e é comum a nós, de ser respeitado, apreciado e bem visto o tempo todo. A necessidade de que tudo na sua vida corra bem. A necessidade de ter poder sobre os outros. Muito interessante ao pensar na consequência prática do Evangelho em nossa vida. O Evangelho nos liberta. E aí nos liberta dessa idolatria, nos liberta dessa obstinação, dessa ideia que eu tenho que ser respeitado, que eu tenho que ser apreciado, que eu tenho que ser bem visto, eu tenho uma bonita imagem a zelar, que tudo tem que correr bem na minha vida e que eu tenho que ter poder sobre os outros. Então,
Quando eu creio no Evangelho de verdade e desfruto dessa liberdade, eu sou aceito como eu sou perante Deus. Deus sabe quem eu sou. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que construir uma reputação, me esconder atrás disso. Eu estou preocupado mais com a integridade. Isso me liberta. De novo, não é para cair na licenciosidade. Então, olha, pouco me importa o que vão pensar de mim. E, de fato, a preocupação não é o que os outros pensam a meu respeito, mas, na verdade, é o meu Deus, o meu relacionamento com o Senhor Jesus, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, a minha gratidão pela obra de Deus na minha vida, a minha disposição de agradar o Senhor. Então, o Evangelho bem recebido vai remover essa necessidade, vai me libertar disso. Portanto, me liberta tanto do legalismo, que muitas vezes tem essa ideia da autojustiça e de pensar na minha reputação, e porque eu quero ganhar pontos com Deus, eu me torno até uma pessoa amarga, uma pessoa que fica fiscalizando os outros, me achando superior aos outros, cultivo orgulho no meu coração. Olha que tragédia para a nossa vida se nós caímos tanto no legalismo quanto na licenciosidade. Mas precisamos usufruir dessa liberdade em Cristo com responsabilidade e cultivar plena confiança e arrependimento na nossa vida. Então vamos conversar sobre o arrependimento verdadeiro. Nós já falamos sobre o falso arrependimento, que é focado em si mesmo, mas vamos falar sobre o verdadeiro arrependimento agora, focado em Deus e aqueles a quem ofendemos. Então, olha que interessante essas verdades para nós. Primeiro, o verdadeiro arrependimento é orientado para Deus e não para mim. Então, essa é a primeira verdade. A gente entender que quando nós pecamos, como diz o salmista, né, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Salmo 51, versículo 4. Davi, que fez uma grande bobagem, você se lembra? O adultério com Batseba, a mentira, a falsidade, tentando enganar todo mundo e Urias, e finalmente conduzindo Urias à morte, assassinato, né? E aí ele foi repreendido pelo profeta Natã, ele reconheceu, ele falou, eu pequei, e não se auto-explicou, não se auto-justificou, não ficou se enchendo de razões. E aí no seu salmo ele fala, olha, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Sim, o seu pecado afetou os outros, afetou Urias, afetou Batseba, afetou a sua família, enfim, manchou, envergonhou o nome de Deus, afetou a nação, tantas consequências. Mas ele entendia que o seu pecado afeta primeiramente a Deus, que é totalmente perfeito, justo e santo, né? Então, o arrependimento legítimo começa com a preocupação com o meu relacionamento com Deus. Não é assim a pessoa e eu queria acertar com ela porque eu quero ser bem visto, ou eu quero resolver aqui esse conflito porque eu não quero ficar mal entre nós, eu quero resolver logo isso. Não, mas o verdadeiro arrependimento está preocupado com o seu relacionamento com Deus. Portanto, preocupado em reconhecer todo o seu pecado, todos os seus desvios, lá no seu íntimo. Às vezes, o pecado não foi só falar de forma grosseira com alguém, mas atrás dessa forma grosseira de falar com alguém está orgulho, a justiça própria, o egoísmo, né, a inveja, e tantos pecados. Então, primeiramente, o verdadeiro arrependimento é orientado para Deus e não para mim mesmo. É aquela legítima preocupação de agradar a Deus, de andar
humildemente com Ele. Em segundo lugar, o verdadeiro arrependimento é motivado pela verdadeira tristeza segundo a vontade de Deus e não por remorso egoísta. Olha esse texto. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza segundo Deus é aquela tristeza que é produzida pelo próprio Deus, que é a sua desaprovação. Ou seja, a tristeza que Deus produz não vai nos gerar apenas um remorso, um lamento, mas um verdadeiro arrependimento. E arrependimento é mudança de mente e mudança também de comportamento. Então, Deus provoca essa tristeza, e no caso é quando Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, que provocou essa tristeza, e isso os levou ao arrependimento e não apenas um remorso. Mas a tristeza segundo o mundo, ou seja, uma desaprovação apenas do mundo, produz morte e produz apenas lamento, só remorso, e que não gera verdadeira transformação. Então, a tristeza segundo Deus, uma tristeza verdadeira, realmente vai levar a um arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento é movido por essa verdadeira tristeza. Não é um teatro, um choro artificial, fabricado ou momentâneo, mas uma profunda tristeza porque fez algo ou deixou de fazer algo que desagrada a Deus. E isso vai levar a um verdadeiro arrependimento. Em terceiro lugar, o verdadeiro arrependimento é uma preocupação com o coração e não apenas com o comportamento, atos externos. Olha que coisa importante. O coração. O coração. Estou preocupado com o interior, lá dentro. Olha o texto bíblico. Quando o Senhor Jesus demonstra o problema, o principal problema do ser humano, que não é só os rituais, o comportamental, mas é o coração. Ele falou assim, e continuou, o que sai do homem não é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. E aí vem essa lista toda, imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, o verdadeiro arrependimento está preocupado com o coração e não com o comportamento, os atos externos. E isso Jesus está dizendo, olha, do interior da gente tem tudo isso. Então, o verdadeiro arrependimento não vai só apenas tratar da externalidade do pecado, mas da motivação, na intenção daquele pecado. Então, por exemplo, uma palavra, uma crítica, por exemplo, ou uma fofoca, por exemplo. Muitas vezes o pecado não é só a fofoca, mas será que por trás também tem a inveja, a comparação, a insatisfação com o estado que Deus lhe deu, com a situação em que você está? Então, a ideia é que o verdadeiro arrependimento vai nos levar a avaliar não só os atos exteriores, na sua superficialidade, mas também lá dentro, no coração. Por fim, o verdadeiro arrependimento é também olhar para o Senhor Jesus para ser liberto da punição e do poder do pecado. De novo, um toque de esperança aqui. Olha o texto bíblico. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, porque vocês foram libertos, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Ou seja, aqui está a esperança e também está a nossa responsabilidade. Nós fomos libertos, nós estamos mortos para pecados, vivos para Deus, e isso por causa de Cristo Jesus.
Portanto, agora não vou permitir mais que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Não é pelo legalismo que eu consigo superar isso, e também não vou cair na licenciosidade porque eu tenho perdão, mas eu tenho a responsabilidade. E a responsabilidade no poder de Deus, no poder do Evangelho, de não permitir que o pecado continue dominando o nosso corpo mortal, obedecendo aos seus desejos, né? Mas pelo contrário, vou oferecer o meu corpo, a minha vida, como instrumentos de justiça. Então, o verdadeiro arrependimento também nos leva a olhar para o Senhor Jesus como aquele que nos libertou da punição do pecado, mas também nos liberta do poder do pecado, mesmo que ainda tenha a possibilidade de pecar, a presença do pecado na nossa vida. Portanto, eu quero trazer para vocês essa definição de arrependimento para ficar bem claro, e eu peguei aqui do teólogo Wayne Grudem no seu livro. O que é arrependimento? Arrependimento é, então, essa sincera, não é falsa, não é fabricada, não é hipócrita, é uma sincera tristeza, tem sim uma certa tristeza do pecado, às vezes vai ter choro, às vezes não, mas um coração angustiado por causa do pecado. Esse pecado afetou a Deus e eu estou interessado em não ofender a Deus. Esse pecado, além de ofender a Deus, também pode ofender as pessoas, né? Uma ou mais pessoas, pode ser menos pessoas ou mais pessoas. Mas também arrependimento demonstra uma disposição a renunciar o pecado e comprometer-se sinceramente a abandoná-lo. Porque só lamentar não é arrependimento verdadeiro. Mas arrependimento verdadeiro vai ter essa disposição de renunciar ao pecado, disposição de abandonar o pecado e continuar prosseguindo a obedecer a Cristo. Olha que coisa interessante e importante de entender, então. Sincera tristeza por causa do pecado, que ofender a Deus, sempre ofende a Deus, e às vezes ofende a Deus e as pessoas, porque há pecado só de pensamento, só no meu coração. Não estou ofendendo ninguém ainda. Estou ofendendo só a Deus. Mas muitas vezes o meu pecado não ofende só a Deus, obviamente, mas vai ofender também pessoas. Então eu tenho uma sincera tristeza por causa do pecado, e aí uma disposição a renunciar ao pecado, comprometer-se também sinceramente a abandonar esse pecado e continuar prosseguindo em obediência a Deus. Isso é o verdadeiro arrependimento. Isso está bem ligado a esse texto de Provérbios 28:13, muito importante, que vai dizer que quem esconde, quem oculta os seus pecados não prospera. E a ideia aqui é não ter uma vida saudável, uma vida de piedade, uma vida de crescimento com Deus, uma vida frutífera com Deus. É essa a ideia aqui. Quem esconde, quem oculta, quem tenta colocar ali debaixo do tapete, né? Não vai frutificar, não vai se desenvolver. Mas quem confessa e abandona os seus pecados, encontra misericórdia, encontra favor. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Que importante esse texto bíblico, meus irmãos, não é? De novo, Deus chamando ao verdadeiro arrependimento, que é não ocultar, que é não esconder perante Deus. E, na verdade, nós não escondemos nada diante de Deus. Deus tudo sabe, imaginou? Isso é algo que nos deve levar a tremer diante dele, né? Mas podemos ser tentados a esconder, a ocultar os pecados dos outros. E, na verdade, se estamos pecando contra as pessoas, precisamos ser honestos e confessar. E o verdadeiro arrependimento vai nos levar a confessar, mesmo que tenhamos que lidar com consequências difíceis. Mas o texto fala que esse verdadeiro arrependimento, então a ideia de esconder, não é a ideia de não esconder os pecados, mas confessá-los
e abandoná-los, uma disposição de virar, né? De virar o jogo, de abandonar o pecado, ter aversão ao pecado, mas querer agradar ao nosso Deus e encontrar misericórdia nele. Mas quem endurece o coração, veja a consequência, cairá em desgraça, em disciplina, em consequências difíceis e terríveis para a vida, e se não creu no Senhor Jesus, condenação eterna. Meus irmãos, eu queria encerrar nossa aula, já passei um bom tempo aí com vocês, demonstrando um processo que gostaria que você gravasse isso, anotasse isso, pensasse nisso, que é a prática do verdadeiro arrependimento. Eu e você precisamos cultivar isso e eu queria terminar aqui como uma conclusão da aula de hoje. A prática do verdadeiro arrependimento. Como é que nós podemos desenvolver isso na nossa vida? Primeiro, meus irmãos, nós precisamos cultivar um coração realmente contrito e quebrantado. O salmista fala que Deus não despreza um coração contrito, quebrantado. Quando eu estou alimentando orgulho, quando eu estou preocupado com a minha reputação, quando eu quero mostrar uma imagem que não é verdadeira a meu respeito, eu não estou tendo esse coração humilde. Contrito é a ideia de esmagado, contrito e quebrantado diante de Deus. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha natureza pecaminosa, eu sei o que eu fiz, mas sei que em Cristo eu tenho perdão, eu sei que em Cristo eu sou aceito por Deus. Portanto, eu cultivo essa humildade. Isso me leva ao arrependimento e também me liberta de uma atitude tão ruim que o Jesus disse para nós não praticarmos, que é essa censura, julgando os outros, medindo os outros, quando que eu mesmo não estou olhando para os meus próprios erros, não estou cultivando esse arrependimento verdadeiro, esse coração contrito e quebrantado. Em segundo lugar, a gente vai praticar o verdadeiro arrependimento quando nós confrontamos a nós mesmos. De novo, né, Mateus 7, acabei de falar, o Senhor Jesus diz para nós não adotarmos esse espírito de juiz, censurando os outros e deixando de confrontar nós mesmos. O Jesus fala, olha, julgue você mesmo, confronte você mesmo, tire essa trave do seu olho e então você terá condições de ver o cisco no olho do seu irmão e ajudá-lo. Então, confrontar a si mesmo e com a ajuda de Deus, com a ajuda dos irmãos, o texto bíblico fala assim: examina-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, vê meus pensamentos, vê se há em mim algo que te ofende, conduze-me pelo caminho eterno. Então, eu e você precisamos todos os dias orar: Senhor, o que eu não estou percebendo na minha própria vida? Eu estou cego. O que eu não estou reconhecendo de desvios do meu caráter, no meu comportamento, na minha forma de ver a vida e que eu preciso me arrepender? Mostra para mim, Senhor. Eu quero um coração quebrantado. E muitas vezes o Senhor Deus vai usar nosso cônjuge, nosso filho, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos, às vezes até pessoa incrédula. Por isso que a Provérbios nos ajuda a sermos pessoas que devemos acatar, aceitar e até procurar aqueles que nos confrontam. Leais são as feridas do amigo. É melhor a ferida de quem nos ama e aponta o nosso erro do que um beijo enganoso de alguém que, na verdade, não está sendo nosso amigo. Então eu preciso me confrontar e permitir que outros me confrontem. Não é fácil, mas é o caminho do verdadeiro arrependimento. Em terceiro lugar, nós precisamos confessar sinceramente o nosso pecado. Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia e, no contexto da oração, dizer: Pai, perdoa os nossos pecados, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma oração diária. Eu glorifico a Deus na oração, eu oro pelo pão de cada dia, mas eu também oro pelos meus pecados, confessando, reconhecendo isso, concordando com Deus. É a maneira de cultivar
o verdadeiro arrependimento. Em quarto lugar, continuar crescendo na vida espiritual, continuar crescendo na compreensão do Evangelho, continuar compreendendo, crescendo na compreensão de quem nós somos em Cristo, crescendo com o Senhor, se desenvolvendo continuamente. E é interessante, quanto mais a gente vai crescendo em nossa compreensão de Deus, do seu caráter, do Evangelho, também crescemos na compreensão do nosso pecado, dos nossos desvios e vamos desfrutando do seu perdão. Isso é um processo que nunca termina. E por fim e por último, confiar no compromisso de amor que Deus tem por nós. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus é o nosso Pai e cuida de nós, nos disciplina com amor. Ele tem essa aliança conosco, ele tem esse amor incondicional por nós. E se nós estivermos desviando, estivermos tropeçando, ele vem como um Pai amoroso e nos disciplina. E se nós não temos disciplina, é porque não somos filhos legítimos. É assim nos ensina a carta aos Hebreus. Portanto, continuar confiando no compromisso de amor que Deus tem por nós. Então, essas práticas vão nos ajudar a crescer no verdadeiro arrependimento. Então, meus irmãos, continue pensando nisso, continue refletindo sobre isso, de maneira que a gente continue crescendo em nossa compreensão e na nossa experiência de um verdadeiro arrependimento. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus continue nos ajudando a cada dia. Um abraço.